Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus. Palominha, mais uma flecha que nós estamos lançando, amém, Paloma? Mais uma flecha que está sendo lançada pela Ebenezer e você vai poder frutificar onde você está, em nome de Jesus. Seja aquilo que foi gerado em você aqui, manifeste e revele onde você estiver, em nome de Jesus. Faça lá o que a gente não pode fazer, em nome de Jesus. Vamos continuar a série de mensagens a respeito da restauração das portas de Jerusalém. Esse ano nosso tema é Edificando Portas, e nós iniciamos há cerca de um mês atrás uma série de mensagens acerca da restauração das 12 portas de Israel. A primeira porta a ser restaurada que nós vimos foi a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas nós vimos que é o Senhor Jesus, que é a porta de entrada no reino, é a porta do muro de Jerusalém, que era utilizada para que entrassem as ovelhas que iam para serem sacrificadas no templo. Então, se você já restaurou a sua porta das ovelhas, eu espero que você esteja pronto para ser sacrificado no templo para o Senhor, amém? Eu espero que você tenha entendido que a sua vida não lhe pertence mais, que a sua vida é do Senhor Jesus, que você tem outro Senhor, que você tem alguém que governa a sua vida, como nós cantamos aqui nessa noite. Isso é a restauração da porta das ovelhas. A segunda porta a ser restaurada na sequência foi a porta do... Quem pode falar mais alto? A porta do peixe, amém? Então, o que representa a porta do peixe para a gente? Literalmente, a porta do peixe era a porta por onde entravam os peixes que eram consumidos pelo povo na cidade de Jerusalém. Os peixes que seriam comercializados e consumidos pelo povo. O peixe era o alimento básico da dieta do judeu naquela época. O peixe e o pão, né? Depois daquela mensagem do primeiro domingo que eu falei a respeito do alimento, Vanessinha, que é nutricionista, ela mandou uma mensagem para mim dizendo que ela tinha visto sobre o pão e o peixe, né, Vanessa? E que os dois se encaixam perfeitamente nos nutrientes necessários para uma dieta que cumpra todos aquilo que nós precisamos para nosso organismo, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então a Bíblia é perfeita, amém? E o peixe era o alimento básico da vida dos judeus. E a primeira mensagem que nós falamos foi a respeito do alimento espiritual. Ao restaurarmos a porta do peixe, nós estamos restaurando a nossa alimentação espiritual. O que nós temos consumido, de que nós temos nos alimentado, de que temos nos nutrido. E temos nutrido o nosso espírito ou a nossa alma. E a palavra peixe no hebraico, ela tem 3 significados. Um é o alimento. O segundo é crescimento. E o terceiro é rapidez, ou se mover rapidamente, mover-se rápido. E eu falei que falaria sobre esses 3 aspectos do peixe. Já falei do peixe como alimento, e hoje vou falar do peixe como multiplicação, amém? E multiplicação na vida cristã refere-se a quê? Aponta para quê? Para fazer discípulos, amém? Glória a Deus. No capítulo 3 de Neemias, a partir do verso 3, ele diz: E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E até o versículo 5 fala a respeito de outros povos que
também ajudaram a restaurar a porta do peixe. E então nessa noite eu quero linkar esse texto com Mateus 14, do verso 13 ao 21. Mateus, no primeiro evangelho do Novo Testamento, do 13 ao 21. Diz o seguinte, a palavra de Deus: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de última compaixão para com ele, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, o abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pai, nessa tarde eu quero te pedir, Senhor, vem falar conosco, Paizinho. Vem Deus falar ao nosso coração. Vem falar mais do que na nossa mente, mais do que a nossa alma. Ministra ao nosso espírito, Senhor, nessa noite. Ministra ao nosso coração, ao nosso íntimo, ao nosso interior, ao nosso ser interior. Para que em nome de Jesus, Deus, sejamos edificados pela Tua palavra, sejamos, Senhor, norteados pela Tua palavra, que o Senhor libere destinos nessa noite, que o Senhor libere sentenças que mudem vidas, transformem vidas, Senhor, transformem casamentos, transformem relacionamentos, transformem ministérios, transformem a vida cristã de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. É a nossa oração, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, esmiuçando o mais duro coração, o mais insensível coração, e venha trazendo, Senhor, a Tua vontade, a Tua verdade revelada. Revela-se a nós nessa noite, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito, vem, toma teu lugar. Tu tens liberdade entre nós. Tens liberdade de se manifestar, de falar, de revelar o Filho a nós, Senhor. Oh Deus, sim, Senhor. Nos molda segundo a Tua palavra, nos molda segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade revelada nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aleluia. Antes de subir aos céus, o Senhor Jesus, Ele deu um destino aos seus discípulos. Ele deu uma rota que eles tinham que seguir, e Ele deu um alvo que eles tinham que atingir até o retorno dEle na sua segunda vinda. Ele disse: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa sentença de Jesus não foi uma opção, não foi algo que ele deu como alternativa, como escolha, foi um imperativo: ide. Portanto, foi uma ordem, foi um mandamento, foi uma ordenança. E o que é mais importante nessa ordem não é o ir simplesmente, mas é o fazer discípulos. E se nós nos dispomos a
obedecer ao Senhor Jesus e obedecer à sua palavra, se nós, quando chegamos diante de Deus, ou diante da igreja, ou diante do pastor, dando testemunho para o mundo, dizemos, eu obedeço à palavra de Deus. Se eu, por acaso, não estiver obedecendo esse mandamento do Senhor Jesus, que é um dos maiores mandamentos que Ele deixou para a igreja, como corpo, como organismo vivo, nós estamos negligenciando uma grande parte, uma parte relevante da nossa obediência. E obediência que não é 100% não pode ser considerada obediência. Então, se nós negligenciamos um mandamento tão importante, tão relevante como esse, nós estamos negligenciando todo o Evangelho do Senhor Jesus, porque nós estamos deixando de cumprir o papel para o qual a igreja existe, fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É imprimir aquilo que nós temos recebido de Jesus em outra pessoa, é reproduzir, é multiplicar-se, multiplicar aquilo que Jesus fez. E foi a primeira ordem que Jesus deu ao homem lá no Éden. O que foi que Jesus falou para Adão? Crescei, pois, e multiplicai-vos, enchei a terra, e governai, dominai sobre ela. Era essa a ordem que Jesus estava dando a Adão, e foi essa a ordem que o segundo Adão, Jesus, deu à sua igreja antes de subir aos céus. Essa foi o eco da ordem de Deus para Adão no Éden: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra de homens e mulheres semelhantes a mim. Deus estava falando para Adão, porque até então, nessa ordem, Adão ainda não havia pecado, e Adão havia sido feito à imagem e semelhança de Deus. Adão ainda tinha a imagem e semelhança de Deus. Portanto, se ele crescesse e se multiplicasse, ele estaria espalhando pela terra homens e mulheres com a imagem e semelhança de Deus. Jesus, ao morrer na cruz, ele resgatou essa imagem e semelhança de Deus para o homem. E ali naquele dia, antes de subir para os céus, ele disse: ide e fazei discípulos. Quer dizer, cresçam e se multipliquem, gerem filhos semelhantes a mim. Gerem filhos com aquilo que eu depositei em vocês, com aquilo que eu gerei em vocês, com a semente que eu coloquei em vocês. Reproduzam-se, encham a terra de muitos filhos semelhantes a mim. Essa é a ordem para a igreja, e essa é uma ordem que nós não podemos negligenciar. Mas a religião, o que é que nos fez? A religião nos tornou egoístas. A religião nos ensina que nós temos que vir para a igreja para sermos salvos e frequentarmos os cultos para nos mantermos salvos e não irmos para o fogo do inferno, irmos para o céu. Nós temos falado aqui há alguns dias que o sacrifício de Jesus na cruz não foi simplesmente para te tirar do inferno, querido, e colocar você no céu, direcionar você no céu. Foi para resgatar o propósito, foi para que você estivesse apto para cumprir essa ordem que foi dada a Adão, de crescer e se multiplicar sobre a terra com homens e mulheres semelhantes ao Filho de Deus. E se você não atentou para isso, você achou que a salvação era só para você, você está vivendo um evangelho de engano. Você está vivendo um evangelho egoísta, hedonista, onde você está no centro e os interesses do reino estão à sua volta. Nós precisamos mais do que nunca, querido, assumirmos a postura de filhos de Deus, de ruios, filhos maduros, filhos que estão prontos para reproduzir, filhos que estão na idade de reprodução. E os peixes, eles falam sobre multiplicação. Essa passagem, Jesus por 2 vezes multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. E essa passagem aponta para isso também, para a necessidade que nós temos de nos reproduzir, de fazermos discípulos, de nos multiplicar sobre a terra. Aquilo que você tem recebido, querido, não é somente para você. Aquilo que Deus tem depositado para a sua vida é para que você possa repartir e reproduzir na vida de outras pessoas. E existe um fenômeno na multiplicação dos peixes. Quando os peixes eles vão reproduzir, existe um fenômeno chamado piracema.
Quem aqui já ouviu falar da piracema? Piracema não é uma mulher não, viu? O fenômeno que acontece quando os peixes vão se reproduzir. Piracema é uma palavra de Tupi-Guarani que quer dizer a subida dos peixes. E eu quero fazer um paralelo da piracema. Eu fui estudar sobre a piracema esses dias, e eu quero fazer um paralelo com essa passagem e com a necessidade que nós temos de sermos discipulados. E como a natureza nos ensina, queridos, como a natureza ela nos revela Deus e a vontade de Deus. Então, a piracema é o período de desova dos peixes, que ocorre entre os meses de outubro a março, geralmente. Os peixes reofílicos, peixes que migram para a reprodução, precisam nadar contra a correnteza em uma subida árdua até as cabeceiras dos rios para se reproduzirem. E esta é a primeira coisa que nós vamos tirar a respeito de lição da piracema. Como diz a palavra piracema, é a subida dos peixes. Para os peixes se reproduzirem, eles precisam nadar contra a correnteza em uma subida árdua até a cabeceira dos rios para se reproduzirem. Querido, o preço de ser e fazer discípulo está representado nesse esforço do peixe de subir até a cabeceira do rio, de nadar contra a correnteza, a fim de que possa encontrar um lugar para se reproduzir. Existe um requisito essencial para que você faça discípulos, é você ser discípulo. Em primeiro lugar, para que você restaure a porta do peixe, você tem que restaurar a porta das ovelhas. É por isso que a ordem está certa, a sequência está certa. Para que você faça discípulos, é preciso que você tenha se tornado discípulo primeiro. Se você vai reproduzir aquilo que você é, você vai reproduzir a semente que está em você, como Deus criou as árvores lá no Éden e disse que cada uma produziria o fruto segundo a sua semente. Então, uma mangueira vai produzir mangas, um cajueiro vai produzir caju, e assim consecutivamente. As frutas, elas reproduzem segundo a sua espécie, e assim nós também, nós reproduzimos segundo a nossa espécie. Os seus filhos são um reflexo de você, da sua essência, daquilo que eles têm visto em você, daquilo que eles têm presenciado no seu dia a dia, daquilo que eles têm recebido de você como exemplo. E os seus filhos espirituais não são diferentes também. Os seus alunos na escola, os seus pacientes, os seus colegas de trabalho, os seus colegas na faculdade, os seus professores, todos eles vão ver em você algo em que eles podem se espelhar ou não. Então, antes de fazer discípulo, você precisa ser discípulo. Isso é um preço a ser pago, porque a salvação é de graça, mas a consagração e a transformação é um preço que você tem que pagar. É um preço que você tem que pagar dizendo não ao pecado, mortificando a sua carne, dizendo aquieta a alma, o Espírito é quem governa agora, o Espírito é quem domina sobre mim, dominando as suas emoções e definindo a sua vida com Deus. Essa é uma escolha que você tem que fazer a partir do momento que você nasce de novo, a partir do momento que você restaura a porta da ovelha, você é desafiado a restaurar a porta do peixe, que é ser discípulo para fazer discípulo. E esse é um trajeto árduo, você muitas vezes vai ter que nadar contra a correnteza. O que é nadar contra a correnteza, querido? É nadar contra a cultura que o mundo tenta impor sobre nós. Como o que Paulo está dizendo em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século. Quer dizer, não tome a forma desse sistema que rege esse mundo. Não se amolde ao sistema do mundo, mas transformai-vos, quer dizer, tome outra forma pela renovação da sua mente, pela palavra de Deus. Amém? Então, amados, nadar contra a correnteza é viver a contracultura desse mundo, é ir contra aquilo que o mundo ensina, porque o mundo ele está invertendo, ele inverteu os valores da palavra de Deus. Aquilo que é correto é errado para o mundo, aquilo que é errado está correto para o mundo. E se você crê o contrário, você é homofóbico, você é xiita, você é preconceituoso, você é religioso.
E amados, não há como você ser discípulo e você fazer discípulo se você não contradizer esse mundo. João diz que se você quiser ser amigo de Deus, você tem que ser inimigo do mundo. Não tem como conciliar as duas coisas. Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Você precisa escolher uma das duas coisas. Jesus disse que existe o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo leva para a perdição, o caminho estreito leva para a vida eterna. Mas os cristãos tentam criar uma terceira via, um caminho mais ou menos estreito, mais ou menos largo, não muito difícil de caminhar por ele, segundo as suas conveniências, segundo aquilo que não lhe dói muito no bolso, ou na alma, ou no seu conforto, e tentam trilhar esse caminho alternativo. Só que a palavra de Deus não fala sobre esse caminho alternativo. A Bíblia fala sobre dois caminhos. Ou você está trilhando o caminho largo, ou você está trilhando o caminho estreito. Se você não estiver no caminho estreito, você está no caminho largo que leva para a perdição. E esse caminho estreito é nadar contra a correnteza, queridos. É dizer não quando todo mundo está dizendo sim. É dizer não quero quando todo mundo está dizendo dá para mim. É dizer não vou por ali quando todo mundo está indo e você ir na direção contrária. É você escolher a porta que ninguém está escolhendo. Isso é nadar contra a correnteza. E os peixes, quando vão se reproduzir, eles nos ensinam isso. Eles nadam contra a correnteza até a cabeceira dos rios, procurando um lugar para se reproduzir. E muitas vezes nós queremos um evangelho fácil. Um evangelho onde as coisas sejam facilitadas para nós. Nós queremos uma cruz anatômica, né? Uma cruz que não doa muito, que não incomode muito, que você possa até tirar um cochilo nela. Queridos, nós estamos criando, alguém disse que nós estamos criando granadas, não, nós estamos criando mísseis para lançar sobre as nações. E essa fábrica de mísseis está ali, naquela salinha ali. Nós costumamos chamar ele de MIB. Esses dias Otávio saiu de lá, chorando. Otávio, nosso filho do meio, saiu de lá com o rosto inchado, deformado. E a Aline se assustou e perguntou: o que foi, meu filho? Você se machucou? Você caiu? Você se machucou? Ele disse: não, mãe, foi o culto. E a Aline disse: o que foi que houve? O que foi que fizeram com você lá? Ele disse: foi tio Icleis que pregou, mãe. Aí disse: o que foi que Icleis pregou? Ele disse: ele falou que quando a gente serve a Jesus, a nossa vida não nos pertence mais. Nós não temos mais uma vida, ela pertence a Jesus. Amém, queridos? Uma criança que chora com uma mentalidade dessa, queridos, vai ser um adulto que vai abalar as portas do inferno. Nós estamos gerando mísseis que vão destruir as barreiras do inferno nas nações futuramente. E é esse nível que nós temos, que Deus tem gerado no coração das nossas crianças. Não é só Otávio, que é filho do pastor, mas toda criança do MIB, você vai conversar com elas, vocês vê que elas têm um coração queimando, e elas têm um nível de consciência que muitos adultos e muitos anos de igreja não têm. Quando nós tivermos essa consciência, queridos, que nós não temos mais uma vida, nadar contra a correnteza não vai ser um sacrifício, vai ser prazeroso. Vai ser um exercício maravilhoso, correr contra a correnteza, dizer não ao que o mundo está dizendo sim, dizer não quero ao que o mundo está dizendo me dá. Se você tiver essa consciência que você não tem mais uma vida, nadar contra a correnteza deixa de ser um sacrifício, passa a ser natural para você. E você pode sofrer bullying, pode sofrer perseguição, pode sofrer zombaria, como for, mas você está em paz, porque o seu coração se importa em agradar o seu noivo.
ao seu Senhor. Amém? Então essa é a primeira lição, o preço de ser e fazer discípulos. Os peixes, eles nadam contra a correnteza para chegar até a cabeceira dos rios, para reproduzirem. Agora, preste atenção sobre o processo do discipulado. Na luta contra a correnteza, cada espécie de peixe necessita de um determinado espaço, chamado amplitude migratória, para conseguirem chegar ao estágio de reprodução. Como exemplo, o peixe dourado tem que nadar cerca de 500 quilômetros contra a corrente até a exaustão. Cada espécie de peixe, eles têm que nadar uma certa amplitude migratória, uma certa distância, para que eles estejam prontos para reproduzir. Porque quanto mais eles nadam, mais os hormônios deles são estimulados e ali surgem os hormônios para a reprodução, para eles reproduzirem. E cada espécie de peixe tem a sua distância para que eles estejam prontos para reproduzir. O dourado, ele precisa nadar cerca de 500 quilômetros para estar pronto para reproduzir. O salmão, ele chega a nadar 1000 quilômetros para estar pronto para reproduzir. Isso me fala, querido, a respeito do processo do discipulado, do processo de se tornar um discípulo. O grande problema, querido, é que nós estamos sempre ocupados e preocupados em fugir dos processos, ou evitar os processos, ou diminuir os processos, diluir os processos. E isso faz com que nós não cheguemos na reta final prontos para reproduzir aquilo que Deus requer de nós. Cada vez mais nós temos criado líderes despreparados para a batalha, soldados sem preparos para a batalha, líderes sem o preparo necessário para dirigir uma obra ou para exercer a função para o que ele foi chamado. Eu estava compartilhando com alguns dos grandes homens da Bíblia, sempre passaram por esse processo, e cada um foi diferente. Moisés, ele passou 40 anos no palácio de Faraó, aprendendo da ciência do Egito, de todo conhecimento e ciência da época, para aprender a fazer. E aí, quando ele achou que sabia fazer, ele foi tentar fazer. E aí ele matou um egípcio e teve que fugir, e Deus permitiu que ele passasse mais 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro, para que ele aprendesse a ser. Ele havia aprendido a fazer, e agora ele passou mais 40 anos aprendendo a ser. E aí, depois desses 80 anos de amplitude migratória, Deus disse: vem, Moisés, você está pronto agora. E interessante que ele, quando estava pronto, ele achou que não estava pronto. E isso é uma das características daqueles que são chamados pelo Senhor. Se você acha que já está pronto, querido, bote um pezinho atrás, reflita melhor, analise melhor. Quando você achar que não estiver pronto, é aí que Deus vai te chamar. Porque quando você acha que está pronto, você confia naquilo que você sabe, naquilo que você tem. Mas quando você chega ao ponto de reconhecer que ainda não está pronto, você entra na dependência de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, faz conforme o teu querer. E Moisés, ele passou 40 anos no deserto cuidando das ovelhas, não era dele não, era do sogro dele. Imagine que lá em Hebreus diz que Moisés tinha consciência, desde quando ele saiu do palácio de Faraó, ele tinha consciência de que ele era chamado para ser o libertador de Israel. De alguma maneira Deus já tinha revelado a Moisés. E Moisés passou esses 40 anos remoendo isso, dizendo: Senhor, eu fui chamado para ser libertador, agora eu estou aqui cuidando das ovelhas do meu sogro, eu não estou fazendo aquilo para que eu fui chamado, e o Senhor o que é que o Senhor está querendo comigo? Sabe, amado, você precisa respeitar e entender qual a sua amplitude migratória. O processo de Deus para cada um é diferente. Dizem que João Batista ficou 18 anos no deserto para cumprir o ministério de 1 ano e 8 meses apenas. 18 anos sendo preparados
para cumprir um ministério de 1 ano e 8 meses e ser decapitado, ter sua cabeça cortada e entregue numa bandeja. Jesus, ele passou 30 anos no anonimato, sei lá, talvez cuidando da carpintaria do pai dele, fazendo os trabalhos manuais, braçais, sem que ninguém soubesse que ele era o Filho de Deus, a não ser Maria. E aí ele, com 30 anos, ele foi revelado para um ministério de 3 anos. Mas a amplitude migratória de Jesus foram 30 anos. O apóstolo Paulo, entre o tempo que ele se converteu e o tempo que ele começou a pregar, alguns dizem que foi 10 anos, outros dizem que foi 14 anos, outros dizem que foi 12 anos, mas o que importa é que ele passou pelo menos 10 anos confinado no deserto da Arábia. Sabe-se lá fazendo o quê? Talvez aprendendo a construir tendas, que foi isso que ele utilizou como sustento dele no ministério dele, mas sendo treinado e preparado pelo Senhor com o seu coração, sendo humilhado pelo Senhor, passando pelo processo de Deus na vida dele, até que ele estivesse pronto. E aí ele pôde sair e fazer aquilo que ele estava destinado a fazer. Nós vivemos o evangelho fast food, o evangelho da rapidez, né? E Deus não é aquele que... não é o Deus de micro-ondas, querido. Deus é o Deus da panela de barro. Sabe a panela de barro? Alguns dizem, a panela de barro, o feijão na panela de barro é mais gostoso. Por quê? É por causa do barro, é da cerâmica. Não é, querido. É porque você já viu a dona de casa cozinhando numa panela de barro? Ela acende o fogo 5 horas da manhã e bota o feijão para cozinhar na panela. E vai cozinhando até 11 horas do dia. São 5, 6 horas cozinhando aquele feijão, e o feijão vai curtindo os temperos, vai apurando ali, e quando sai você come até os dedos. Hoje, qual é o processo de fazer feijão? Bota na panela de pressão, com 15 minutos, está pronto o feijão. 15 minutos, está pronto o feijão. E ainda congela para o outro dia, aí bota no micro-ondas, mais 5 minutos, está pronto o feijão de novo. Essa é a diferença de Deus, queridos, para nós, para esse mundo de hoje, para o sistema do mundo. Deus, ele não tem pressa. Uma das coisas mais enganosas que eu já vi alguém dizer, e eu já vi até profetas, entre aspas, dizendo, Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus não tem pressa, querido. Quem tem pressa é quem está atrasado. Deus não se atrasa, Ele chega na hora certa, Ele tem o controle do tempo na mão, Ele tem o Kairos, o domínio do Kairos. Deus não tem pressa, Ele faz tudo na sua hora certa. Quem tem pressa somos nós, que estamos sempre atrasados. Então Deus, ele não se apressa em preparar você não, querido. Se ele tiver que esperar 10 anos, 20 anos, 40 anos com você no deserto, ele vai passar, mas só vai te liberar quando o processo dele estiver pronto na sua vida. Amém? Amém. Ah, mas fulano chegou depois de mim na igreja e já está nós na frente, querido. De repente ele é um dourado, só precisou andar 500 quilômetros. Você é um salmão, vai precisar andar 1000 quilômetros. Mas o que você colocar na sua frente, um salmão é o dourado. O que você vai escolher? Eu escolho o salmão. Se Deus está demorando no teu processo, queridos, não é porque Ele está atrasado, é porque Ele está caprichando. Ele está caprichando. O teto da Capela Sistina é uma das maravilhas do mundo moderno. Sabe quantos anos ele ficou para ser pronto? Demorou para ficar pronto? Mais de 100 anos. 100 anos pintando um teto. A grande questão é que nós somos imediatistas demais. Nós queremos plantar e colher amanhã.
Mas Deus está criando uma geração, queridos, de plantadores de mandrágoras. Sabe o que é um plantador de mandrágoras? Quem planta mandrágoras não colhe mandrágoras. Porque uma árvore de mandrágora plantada, ela passa 100 anos para dar o seu primeiro fruto. Então quem plantou provavelmente não vai estar vivo para colher o primeiro fruto daquela árvore. Aprenda a respeitar os processos de Deus, as estações de Deus. Eu não quero entrar nessa para eu não copiar a mensagem do pastor Juscelio, né, lá do Mevan, que muita gente ouviu esses dias sobre a estação, e é uma mensagem tremenda. Quem não ouviu pode ouvir. Nós estamos tentando trazê-lo para o Despertai esse ano. Ele ficou de dar a resposta essa semana que vem. Estejam orando em nome de Jesus, amém? Então, queridos, aprenda a respeitar e obedecer e observar os processos de Deus na sua vida, e não interrompa o processo de Deus na sua vida. José passou 17 anos entre o seu sonho e o cumprimento do seu sonho, e nada apontava para que o seu sonho fosse ser cumprido. Cada acontecimento da vida de José só distanciava ele da realização do seu sonho. Mas aqueles 17 anos foi a amplitude migratória que José precisava caminhar para que tivesse seu sonho realizado. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos aos midianitas. Os midianitas o venderam a Potifar. Ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, foi preso. Tudo estava afastando José do cumprimento do seu sonho. Nada indicava que ele estaria realizando o sonho de Deus, mas em nenhum momento José interrompeu o processo de Deus na sua vida. José foi bênção na casa de Potifar como escravo. A Bíblia diz que Potifar confiava tudo nas mãos de José, porque ele confiava em José, e José representava confiança ao seu senhor. José foi bênção na prisão, a ponto do carcereiro entregar as chaves da prisão nas mãos de José, e a administração do cárcere nas mãos de José. Sabe por quê, queridos? Sabe por que José era excelente em tudo que fazia? Porque ele entendia que tudo que ele estava passando era apenas um processo para fazer o melhor, e que no final de tudo desembocaria na realização do sonho de Deus para ele. E que se ele interrompesse aquele processo, aí estaria sim tudo perdido. Aí sim ele entraria num poço sem fim. E bastou menos de 24 horas para Deus mudar a sorte de José. José dormiu uma noite numa cela, esquecido pelos seus amigos, dado como morto pelo seu pai e pelos seus irmãos, e à noite seguinte ele dormiu no quarto na suíte presidencial do faraó, como segundo homem do Egito, como governador do Egito. É assim que Deus faz, querido. Quem se submete aos processos, desfruta da realização dos sonhos de Deus. Então o discipulado é um processo. Por que nós temos tantas igrejas de ponta de esquina, tantas igrejas de garagem por aí? Nós temos mais de 100 aqui em Garanhuns desse jeito. E eu não vou julgar cada uma delas, mas muitas delas foram abertas por pessoas que não entenderam o tempo do processo da vida deles. E acharam, porque sabiam pregar 2 ou 3 sermões, já podiam ser pastor, já eram melhores do que o seu pastor. E aí disse: eu não vou mais submeter esse homem não. Se eu posso fazer, eu vou fazer para mim. E aí vai e abre a igreja para ele, e abre uma obra dele e não de Deus. E a grande maioria dessas igrejas, com 2, 3 anos, fecha as portas. Porque aquilo que não é de Deus não prospera, queridos. Aquilo que é do homem, acaba rapidinho. Então o processo do discipulado passa pelo tempo de tratamento de Deus. Talvez você vai ter que nadar 500 quilômetros, outro vai ter que nadar 1000 quilômetros.
mas o resultado final é o que interessa. Salomão diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Deus, ele não está muito interessado no resultado final da coisa. Deus está mais interessado no processo, de como você vai chegar lá. Essa ideia de que todos os fins justificam, todos os meios justificam os fins, isso é mentira do diabo. Os meios são determinantes para que você tenha o fim que o Senhor deseja. Amém? Glória a Deus. Terceira lição da piracema. Primeiro é nadar contra a correnteza. Segundo é a amplitude migratória, o tempo que os peixes passam para serem reproduzidos. E esse terceiro também é muito interessante, querido. Diz: o ciclo de reprodução dos peixes de piracema acontece todos os anos e representa um exemplo de luta pela vida. Os peixes que não migram não amadurecem seu processo hormonal e, consequentemente, não se reproduzem, o que não contribui para a perpetuação da vida. A piracema ocorre quando os peixes percebem mudanças no ambiente que indicam que a estação é favorável para a reprodução. Essa época é aquela que ocorrem chuvas com mais frequência, a água torna-se mais oxigenada e os dias são mais quentes. O que fala sobre isso aqui? Fala sobre migrar e amadurecer para reproduzir. Os peixes, eles têm uma sensibilidade deles perceber uma mudança no ambiente, uma mudança na temperatura da água e na pressão atmosférica, que eles sentem que é momento deles nadarem, deles subirem rio acima para se reproduzirem. Eles entendem, eles sentem o momento de fazer a migração para reproduzir. E sabe, amados, isso me fala a respeito das etapas da nossa vida. Se nós queremos reproduzir, se nós queremos frutificar para o Senhor, frutificar para o reino, se nós queremos multiplicarmos filhos e filhas semelhantes a Jesus, naquilo que Ele tem depositado em mim, eu tenho que entender o tempo e a estação de Deus para mim e migrar para o novo tempo de Deus para a minha vida. O que acontece? Os pastores, na grande maioria, eles estão muito ocupados em conduzirem a direção de um grande orfanato, ao invés de treinarem um exército para a guerra. Porque uma boa parte dos cristãos que passam pela porta das ovelhas, eles não estão dispostos a restaurar a porta do peixe. Porque a porta da ovelha fala sobre sacrifício, tudo, é entrada pelo reino, mas aponta para um lugar abençoado, que é a glória, que é o céu. Mas a porta do peixe fala sobre o preço necessário para que possamos passar por esse processo até chegarmos na glória. E aí ninguém quer. Ou a grande maioria não quer. Por quê, queridos? Quem aqui já viu uma criança, um bebezinho, acordar de manhã, aí pede mamadeira, você bota a mamadeira na boca dele, ele toma a mamadeira, aí pede para ligar a televisão no desenho, e fica lá assistindo desenho, de perna cruzada. Você já olhou para uma criança dessa e dizia: oh, como eu queria voltar esse tempo. Já ou não? Quem nunca? Ah, como eu queria ser você, meu filho. Não tinha conta para pagar, não ter horário marcado no trabalho, não ter um patrão chato, ter que encarar um patrão chato, ou ter que enfrentar uns colegas de trabalho que perseguem, que pegam no pé, que são mundanos, que são ateus, que provocam a minha fé. Não tem aquele boleto, aquele cheque para pagar hoje, não tem dinheiro, você vai ter que fazer mais um malabarismo para poder pagar. Como eu queria ser você, meu filho. Há um paralelo desse natural para o mundo espiritual. Muitos crentes, quando nascem de novo, são, obviamente e devidamente, paparicados. Recebem uma atenção especial. Né? Porque
porque são novinhos na fé, precisam de acompanhamento especial, precisam que pegue na mão dele, leve para a igreja, coloque o leitinho na boca dele. Quando ele esperneia, você vai lá ver se ele está com a fralda suja, troca a fralda dele, limpa ele, bota ele de novo no meio do povo, e aí tem esse cuidado. Só que esse bebezinho, ele vai crescendo e ele vai se tornando algo que se chama de independente. Amém? Hoje eu vi uma foto de pastor Renato com Ana Laura bebezinha, da idade de quem? De Miguel, mais ou menos, de Guilherme, no braço dele. Hoje eu olho para a Ana Laura, maior do que a mãe, embora que não precise muita coisa para ser mais do que a mãe, mas maior do que a mãe. A gente sai de casa, a gente saiu antes de ontem, saiu de casa e ela ficou com 4 meninos, ficou cuidando de quatro crianças, 4 meninos, porque a gente achou pouco os 3 nossos, a gente ainda pegou Isabel e Guilherme, para passar uma semana com a gente, enquanto o pastor Renato estava de férias com a pastora Silmara. E aí nós tivemos que sair para um compromisso, e a Ana Laura ficou cuidando dos 4. Chegamos à casa arrumada, a louça lavada, os meninos tomaram banho. Quem está entendendo? Querido, chega uma hora que você tem que sair das fraldas. Porque não existe nada mais feio e mais vergonhoso do que um menino grande, uma menina grande já fazendo xixi na cama, tendo que dormir de fralda. Ou um menino de 12 anos, 13 anos chupando chupeta. Você já viu isso? Eu já vi. É horrível, é horroroso. É ridículo, mas espiritualmente é o que nós temos vivido. Quantos crentes já estão na fase de crescerem e ainda querem ser tratados como bebês, como recém-nascidos, querem ser paparicados, querem ser mimados, querem ser ninados, e não é mais tempo. Você tem que entender a mudança do ambiente, para que você possa migrar para outra fase espiritual da sua vida. Você tem que entender a mudança da estação e passar à frente, senão os outros vão atropelar você e você vai ficar lá atrás. E você vai ficar retardado, uma criança com um corpo de gente grande, mas com a mentalidade de bebê. Queridos, se até os peixes, eles têm sensibilidade de perceber a mudança no ambiente para migrarem, porque nós que temos o Espírito Santo de Deus, temos tanta dificuldade para isso. Sabe uma das coisas que a gente tem mais dificuldade? É oferecer responsabilidade a determinados crentes, a determinados cristãos. Não querem responsabilidade. Nós vivemos uma época, uma geração que não quer responsabilidade com nada, não quer assumir nada. Não, deixa eu aqui quieto no meu canto, eu estou só ouvindo, fica só você aí, porque se você não assume responsabilidade, você não vai ser cobrado, você não vai ter que prestar conta, você não vai precisar dar resultado, você não vai precisar ser avaliado, você não vai precisar crescer, reproduzir, dar frutos. Chegou a hora de você se tornar um ruio, é um filho maduro de Deus. Lá no texto de Romanos diz que a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E essa palavra filhos no grego é ruios, que é a palavra usada para filhos maduros, filhos que sabem o que querem, filhos que já estão na idade de reproduzir, de gerar outros filhos. Paulo diz: quando eu era menino eu fazia as coisas de menino,
Mas agora eu já cresci, eu faço as coisas de homem. Eu deixei as coisas de menino. Chega de querer agir como bebê, chega de querer chamar a atenção, chega de querer ser paparicado, chega de querer ser minado. É a hora de assumir a responsabilidade para você e dizer: eu tenho parte importante no estabelecimento do reino de Deus, e eu vou assumir minha postura de adulto, de adulta, e produzir frutos para o reino. E eu quero voltar à questão de ser almático novamente. Ser almático é ser dirigido pela alma, quando você deveria ser dirigido pelo Espírito. O pastor Gustavo falou muito bem sobre isso domingo passado aqui. E nós insistimos, a criança ela insiste em ser conduzida, governada pela sua alma, pelos seus sentimentos. Sabe qual a diferença do apóstolo Paulo e dos apóstolos que morreram sendo sacrificados para nós hoje? A diferença é que os apóstolos e o apóstolo Paulo, eles se machucavam com chicotadas, com açoites e com surras que eram dadas pela fé dele. Nós nos machucamos com palavras. É essa a diferença entre nós e eles. Nós ainda somos tão dodóis que nós nos machucamos com a opinião dos outros a nosso respeito. E é inadmissível, você que diz que nasceu de novo, você diz que é guiado pelo Espírito Santo, você ainda se magoar ou se machucar com palavras que foram ditas a seu respeito, mesmo que tenham sido injustas. Sabe por quê? Porque isso é o primeiro sinal de que a sua alma está gritando, está latente, a sua alma está governando você. Porque se feriu você, é porque o seu eu ainda está vivo. Morto ele não sente dor. Você pode enfiar uma faca no coração dele, rasgar ele para fazer autópsia, ele não vai mais sentir dor, ele está morto. O grande problema é que nós não morremos ainda para o mundo e para o nosso eu, e para a nossa carne e para a nossa humanidade. E o pior é quando nós vemos líderes agindo dessa forma. Líderes que deviam estar reproduzindo filhos e filhas semelhantes a Jesus, no Espírito, estão deixando a sua alma gritarem, porque são cheios de dodói, não podem receber uma crítica, não podem receber uma repreensão, não podem receber uma palavra que contrarie a sua vontade, ou aquilo que ele pensa, ou aquilo que ele acha que se dói. Já entra no seu casco e se recolhe. Queridos, já passou o tempo da gente deixar a nossa alma nos governar. Vocês têm recebido o suficiente para que o Espírito controle e governe as suas ações e os seus sentimentos e a sua vida. Você pode discordar do que eu estou dizendo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você não tem direito de se magoar mais com ninguém. Você não tem tempo de ficar dodói mais porque alguém fez algo contra você. Aquilo que você já recebeu do Senhor não te permite mais esse direito. E isso é o que diferencia aqueles que entendem o processo migratório ou não. Por fim, romper o que nos impede de reproduzir. Além da pesca ilegal, outro problema vem chamado a atenção dos especialistas: a construção de barragens. Apesar de importantes para a produção de energia no país, as barragens mudam os cursos dos rios, afetando diretamente o processo reprodutivo dos peixes que realizam a piracema
e causando seu total desaparecimento na área, caso medidas de proteção à espécie não sejam criadas. Uma das coisas que impedem esse processo de reprodução do peixe são barragens que são criadas, porque as barragens elas mudam o curso do rio, e os peixes eles não conseguem mais seguir o fluxo do rio, eles acabam parando em lagoas, e as lagoas são mais tranquilas, as águas das lagoas geralmente são paradas, e eles não conseguem se movimentar o suficiente para estimular os seus hormônios a fim de reproduzirem. Em lagoas, eles precisam nadar contra a correnteza e ir até a cabeceira dos rios, mas as barragens impedem isso. Nós precisamos romper o que nos impede de reproduzir, queridos. Eu falei sobre isso aqui domingo passado, sobre barragens. Deus parece que está querendo nos falar esse ano a respeito de barragens. Tivemos a barragem de Brumadinho, que se rompeu no início do ano. Antes de ontem, se rompeu outra barragem no Acre, com um estrago menor do que a de Brumadinho em relação a vidas, mas existem muitas outras barragens que estão a ponto de se romperem no Brasil afora, e parece que Deus está querendo nos falar de rompimento de barragens. Barragens é o quê? O acúmulo é um reservatório que acumula água ou dejetos químicos, no caso da de Brumadinho, dessas mineradoras, e que são armazenados ali. Nós temos barragens na nossa alma, barragens que impedem que nós sigamos o fluxo natural dos rios e reproduzamos naturalmente. Nós construímos barragens através de mágoas, através de ressentimentos, através de vaidade, através de orgulho, através de pecado, imoralidade, pornografia, mentira, engano, falsidade. E para que você possa reproduzir como um peixe naturalmente, você precisa romper essas barragens. Você precisa deixar Deus romper essas barragens. E chegado o tempo de Deus romper barragens no meio da sua igreja. Só que ao invés de causar destruição, como essas barragens têm causado, a barragem que Deus destruir vai gerar vida por onde ela passar, como o rio que desce do trono, da sala do trono, da visão de Ezequiel. Mas é preciso você romper com essas barragens que têm impedido o seu crescimento, que têm impedido de que você produza frutos para o Senhor, de que você possa se reproduzir para o Senhor. Pastor, todo crente ele tem que fazer discípulo? É o que diz a palavra de Deus. Jesus disse, ide, portanto, fazer discípulo. E quando ele disse esse ide, ele estava dizendo aos seus discípulos que eram eu e você representados ali naquele lugar. Nenhum lugar da Bíblia diz, somente os pastores, as pastoras, os missionários ou os líderes de célula têm que fazer discípulo. Todos têm que fazer discípulos. Você começa a fazer discípulos na sua casa, com seus filhos. Essa tarefa é estendida às pessoas que você tem contato diariamente, que estão subordinadas ao seu serviço, seja seus alunos na escola, seja seus colegas de trabalho, sejam seus pacientes na área de saúde, seja pessoas que você atende na repartição pública. Você tem a responsabilidade e o chamado de revelar Jesus para a vida deles, a fim de que eles aprendam de você como ser igual a Jesus. Isso é fazer discípulo. Discipulado, a igreja durante um tempo entendeu que discipulado era uma sala da escola dominical, ou então um curso que se dava na igreja. Vamos fazer o curso de discipulado. Aí sentava as pessoas ao redor de uma mesa ou de uma roda de cadeiras e com a apostila apresentava as lições. Discipulado não é transmissão de conhecimento, é transmissão de vida. Não é transmissão de regras, de mandamentos, de ordenanças, é transmissão
de um estilo de vida, é você vivendo e ensinando a outros. O Senhor Jesus dizia aos seus discípulos: as minhas palavras são espírito e vida para vocês. Porque Ele ensinava não só com palavras, Ele ensinava com a sua vida, com o seu dia a dia, com a sua conduta, com o seu comportamento, com as suas reações e com as suas palavras. Por fim, mas nós vivemos um tempo em que a igreja se tornou muito didática. Quer ensinar a todo mundo como fazer, mas deixou de ser exemplo. Deixou de mostrar como é que se faz. E nós não podemos fazer parte desse time, não podemos fazer parte desse grupo de pessoas. Nós somos chamados para ser a noiva do que vai receber o noivo. E a noiva autêntica, sem ruga, sem maquiagem, sem máscara, sem defeitos. Para isso é necessário você nadar contra a correnteza. É necessário você entender a sua amplitude migratória, o processo de Deus na sua vida. É preciso você entender o tempo e as estações para você migrar e mudar de fase. E é necessário você romper com as barragens que impedem o seu crescimento e a sua reprodução. Assim você vai estar restaurando mais uma parte da porta do peixe. E vai estar caminhando para aquilo que Deus quer que você faça. E vai poder realizar aquilo para o que você nasceu. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. O Senhor tem nos chamado, queridos, a nadar contra a correnteza, a ir até a cabeceira do rio. Os lugares rasos não são bons para reproduzir. O Senhor tem nos chamado à cabeceira dos rios, tem nos chamado à fonte, à nascente, a fim de que possamos ser reprodutores daquilo que Ele tem gerado em nós. Para isso é preciso sair do comodismo, é preciso sair da acomodação, é preciso sair da zona de conforto, é preciso se dispor a pagar o preço e a viver a amplitude migratória, a se submeter ao processo de Deus sobre a sua vida. E é preciso entender a mudança de fase. É preciso ouvir o chamado de Deus para ir para algo mais além daquilo que você tem vivido. Você tem que entender que aquilo que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar à frente. É preciso algo mais. E Deus está querendo te dar algo mais. Mas se você continuar plantando a mesma semente que você tem plantado há anos, você vai continuar cultivando ou tendo a mesma cultura que você sempre teve. Vai colher os mesmos frutos. Se você quiser colher algo diferente do que você tem colhido até hoje, você precisa plantar algo diferente. Você precisa mudar a sua cultura. Nós não podemos viver o evangelho transgênico, meus queridos. Nós estávamos debatendo ontem na nossa reunião de liderança a respeito dos alimentos transgênicos. E a definição dos alimentos transgênicos são sementes que são organismos geneticamente modificados para responder à demanda do mercado, para responder às exigências do consumo do mundo. E essa mudança genética é feita através do cruzamento entre reinos diferentes. Eles pegam os genes de interesse de uma determinada família que expressam as características específicas para outro reino, construindo um cultivar que atende às expectativas do produtor. Isso fala para você.
Nós queremos viver o reino de Deus, enxertando coisas de outro reino no nosso evangelho, para corresponder às demandas do público consumidor. Isso quer dizer, muitas vezes eu mesmo. E temos vivido um evangelho transgênico, um evangelho modificado, na sua essência é modificado, na sua essência está sendo adulterado com outro reino, que não o reino a que ele pertence. E qual é o resultado disso? Você pode ter uvas sem sementes, melancia sem semente, e aquelas frutas que têm semente, elas são híbridas, elas não se reproduzem, não são capazes de se reproduzir. Quer dizer, para que você tenha outras frutas daquela espécie, você vai ter que produzir outra semente igual àquela, porque a semente que está naquele fruto é nula. É isso que esse evangelho transgênico gera: vidas sem semente, vidas que não são capazes de se reproduzir, vidas que não têm vida em si mesmo, vidas que existem simplesmente para responder às exigências do sistema. O Senhor tem nos chamado, queridos, a assumir a essência da verdade que Ele tem plantado em nós, a fim de que possamos reproduzir para Ele como Ele nos gerou e como Ele tem nos gerado. Em nome de Jesus. Amém. Pega na mão da pessoa do seu lado, ora com ela, diz: Senhor Jesus, que possamos ser, Deus, passar por esse processo da restauração da porta do peixe, a fim de que possamos nos reproduzir, Senhor, como é o desejo do teu coração. Que não sejamos crentes estéreis, que não sejamos infrutíferos, que não vivamos um evangelho transgênico, mas que em nome de Jesus nós possamos reproduzir o que o Senhor tem depositado em nós. Gera vida, Deus. Eu profetizo vida, 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 vida sobre vocês. A vida que está no Evangelho, a vida que está no Espírito, reproduzam-se em cada um de vocês, em nome de Jesus. Levante-se com ousadia nas suas células. Levante-se na unção de Deus, nas suas casas, nas suas reuniões, nos locais de trabalho, nas suas faculdades, nas suas escolas, onde vocês vivem, onde vocês transitam, que as pessoas possam receber a vida que existe em vocês. Sair daqui perguntando ao Senhor: Deus, como eu aplico essa palavra? Se eu perguntar a você, você tem em mente uma pessoa, no mínimo uma pessoa, que você está treinando, que você está discipulando, que você está se empenhando para imprimir aquilo que Deus colocou na sua vida, você me responderia o quê? Tem alguém que você olha para ele e diz assim: eu estou investindo na vida de fulano, porque ele vai poder prosseguir naquilo que o Senhor confiou a mim, porque tem a ver com ele também, porque é o chamado dele também. Tem alguém que você pode dizer: eu estou gastando tempo com fulano, e ele vai se tornar um homem e uma mulher de Deus, ele vai se tornar um filho maduro, um ruios. Será que você tem alguém, irmão?
reproduzido, você tem filhos espirituais. Você está cuidando de alguém, você está amando alguém, você está orando por alguém, você está imprimindo aquilo que Deus confiou a você. Se você morrer hoje, o que Deus confiou a você morre junto. Ou você tem alguém que diz, não, eu estou passando para ele o bastão, ele vai correr a carreira que o Senhor propôs para mim. Talvez seja um filho seu, talvez seja um filho natural. Eu vejo isso nos meus filhos, eu me alegro muito. Eu vejo isso na vida de Ana Laura, eu vejo isso em filhos ministeriais. E você vê em quem? Talvez seu discípulo seja seu pai, talvez Deus confiou para você sua mãe como sua discípula. Mas tenha alguém. Saia daqui pedindo a alguém, Senhor, dê-me alguém. Eu posso imaginar a conversa de Jesus com o próprio Deus dizendo, Pai, eu vou separar 12. Tá bom do Senhor 12? Vão ser 12. Eu vou capacitá-los e eles vão levar a bandeira do reino. Eu vou para o Pai, mas eles vão ficar. Amados, com todas as suas manias, com todos os seus defeitos, com todas as suas fraquezas, o Evangelho chegou para nós aqui por causa daqueles 12. Vamos crescer, irmãos. Amém. Vamos reproduzir. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Aleluia. Alguns estudos têm apontado que cada vez mais os filhos demoram mais a sair da casa dos pais. E não é muito comum você ver homens já maduros, com 30 anos, às vezes com 40 anos, ainda na casa do pai, assistindo desenho animado, jogando videogame, assistindo Lucas Neto no YouTube, agindo como fossem crianças. São homens que não querem sair de debaixo da saia da mãe e gerarem os seus próprios filhos, formarem sua própria família e reproduzirem como é a tendência natural da humanidade. E isso no mundo espiritual também é verdadeiro. Existem muitos que estão acomodados. E eu quero desafiar você que tem que se identificar com isso. Eu sei que é difícil você se identificar disso. Mas a fazer algo nessa semana, a partir dessa semana, que tire você dessa zona de conforto. Você diga, eu vou testemunhar de Deus para alguém. Você tem alguma coisa que Deus fez na sua vida. Quantos tem alguma bênção que você poderia contar que Deus tem feito na sua vida? Você diga, eu vou testemunhar isso que Deus fez na minha vida para alguém essa semana. A minha postura vai ser diferente na minha célula. Eu não vou esperar, não vou precisar esperar para o líder de célula perguntar se tem alguém para dar um testemunho ou para participar do quebra-gelo ou da dinâmica. Eu mesmo vou levantar a mão, vou ser o primeiro a falar. É inadmissível que você entre mudo e saia calado da sua célula, querido. Você não tenha nada para compartilhar do que Deus tem para você. Falta vida em você, então. Você morreu e só está esperando ser enterrado. Assuma uma postura diferente a partir dessa semana. Prática. Dizer, eu vou abrir a minha boca, eu vou aparecer, eu vou falar, eu vou testemunhar, eu vou falar de Deus. Eu vou colocar para fora aquilo que Ele tem falado ao meu coração. Não só para se lamentar ou contar problemas ou pedir oração por algum problema, mas eu quero abrir minha boca para testemunhar das bênçãos, daquilo que Deus tem feito na minha vida e de como Ele tem sido bom para mim. Amém, amados? Plante uma semente diferente essa semana, em nome de Jesus, ou a partir dessa semana. Em nome de Jesus é o nosso desafio para você, em nome de Jesus.